Queridos amigos, irmãos, companheiros, que nos acompanham aqui aos domingos, nosso estudo, junto com os nossos convidados, hoje a nossa querida amiga, colaboradora da nossa instituição, né, a Gilvanise Balbino, temos até livros dela aí na nossa livraria, enfim, é uma querida amiga nossa, né, do Movimento Espírita, lá de São Paulo, e hoje ela está aqui conosco para passar para nós, né, mas um pouco mais desse conhecimento trazido por Jesus à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. Então, aqueles que não a conhecem, então nós estamos apresentando, ela é médium, espírita, escritora, não é? Espírita, enfim, tem vários livros aí psicografados. Então, hoje era a nossa convidada de hoje, né? Bom seria se ela pudesse estar aqui, presente, né, em corpo, para a gente dar aquele abraço, como estamos acostumados, mas ela se encontra em espírito, com certeza, né? Então, para todos nós, aqueles que já a conhecem, é muito amiga mesmo do coração e da nossa instituição. Então, é com muita alegria, realmente, que eu apresento a nossa companheira Gilvanise para o estudo desta manhã de domingo. Então, aqueles que já estão sintonizados conosco aí pelas mídias, então, para darmos início ao nosso trabalho, ao nosso estudo, à nossa palestra de hoje, como sempre, nós lemos uma página de Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, para a nossa reflexão inicial. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer, você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades de que dispõe para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Assim, meus irmãos, queridos companheiros, que possamos elevar nossos pensamentos agora em prece, sintonizados, que todos nós estamos, que sabemos que é o pensamento, que é a força que move as emoções, nossos sentimentos. E sintonizados com Jesus, com essa espiritualidade amiga, que nos instrui, que nos inspira, e que mais uma vez nessa manhã possamos absorver todos esses ensinamentos que a nossa companheira vai nos trazer, mesmo distante, mas através das mídias que estamos aí conectados e vibrando nesse sentido, mais do que nunca, para o nosso planeta, que tanto precisa de nossas vibrações de amor, nossas vibrações de otimismo, enfim. Então, mais uma vez, agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em sentimentos e pensamentos, para mais um domingo de estudo, de aprendizado em nossa instituição. Então, que a paz de Jesus, que o amor de Deus e desses amigos espirituais nos acompanhem e abra nossas mentes para o entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, companheiros, amigos, nós vamos passar assim a palavra à nossa companheira Gilvanise, que eu também já agora, não sei se o Ricardo, no final da sua exposição, que você faça a nossa prece também de encerramento, tá bom? Então, está com você, querida amiga. Bom, a todos
especialmente ao meu querido amigo, irmão de ideal e de coração, Juarez, gratidão por essa oportunidade de poder voltar à cidade de Teresópolis e encontrar em coração e pensamento todas as pessoas amadas que estão aqui conosco, estão na nossa casa. Eu costumo dizer que as mídias, a rede social, hoje fez com que nós fizéssemos uma sala só. Não existe mais salas em centros individualizados, somos um só, né? Um só coração e todos nós batendo para a doutrina espírita, para Jesus e para a nossa transformação no momento em que o nosso planeta atravessa. Quero agradecer a espiritualidade que preparou todo esse encontro, a Jesus, sobretudo, e a vocês que vão ter a paciência enorme de me ouvir esse encontro dessa manhã. E quando o Juarez, né, me deu essa oportunidade, eu pensei muito, muito mesmo, como fazer, né? Que tema trazer? Conversei com o Marcelo, qual que seria mais oportuno nós trazermos aqui para vocês, para falar nesse momento onde nós vamos chegando próximo de um ciclo, de fim de ciclo, próximo do Natal, se não falar a fé, o caminho que nos leva à luz, né? Essa frase em si, ela já resume muito do que hoje nós vamos falar aqui, desse encontro de almas, né? Que eu costumo dizer que onde nós todos, juntos e muito envolvidos com nosso Senhor Jesus Cristo e com os benfeitores que hoje estão nos iluminando nesse momento. Rogo a Deus que todos vocês estejam bem e em paz. Mas vamos falar de fé. E antes da gente falar de fé, antes da gente mergulhar profundo na nossa doutrina amada, no nosso codificador, que com ele as coisas ficam mais claras, a luz, ela parece que se acende a todos os instantes em que nós vamos atravessando as nossas provações, os nossos testemunhos de fé, aonde nós temos os obstáculos a serem vencidos. Mas, Gil, o que é a fé? O que efetivamente está em torno da fé. Então, eu busquei aqui, né, no dicionário convencional, para a gente poder entender, porque fé a gente não compra na esquina. Muitas vezes a gente acha que sabe o que é a fé, eu tenho fé, mas o que é efetivamente isso dentro da nossa língua portuguesa? É a firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. É onde a gente honra um compromisso. E aí vem o nosso amado codificador, Allan Kardec. E ele diz o seguinte, que entende-se como fé a confiança que se tem, né, no compromisso que nós assumimos nas coisas para atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que nos faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios a serem atingidos. A fé, portanto, é a ação. Não adianta nós termos fé e se nós não temos a ação. Se eu tenho um compromisso, né, para executar uma tarefa, um compromisso, uma firmeza de atingir um objetivo, eu preciso ter confiança operando, fazendo. E eu aqui abro um parênteses nas frases do nosso codificador. Existe um espírito chamado Saul, que certa feita ele disse: dê o primeiro passo. No momento da nossa vida, naquele momento que nós estamos desesperados, até questionando a fé, ele disse: dê o primeiro passo. Aí eu olhei para ele e ele falou: porque os outros nós vamos carregar você nos braços, mas o primeiro passo tem que ser seu. Não há fé inabalável senão aquela que se pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. E ali, falando de fé ainda, de um conceito, o que é então eu ter fé? Né? Ter fé é guardar a luminosidade, a luminosa certeza em Deus, certeza no âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar,
constantemente numa energia de realização divina. Ou seja, eu creio, eu sei, e se eu creio, e se eu sei, o sei, ele está embasado no estudo, na compreensão, no saber por que que nós atravessamos alguns instantes de nossa vida. E na questão 354 do Consolador, Emmanuel Chico diz claramente, Emmanuel diz, pelas mãos de Chico, a fé é uma escolha. E efetivamente ela é uma escolha, porque nós podemos perder, todo mundo fala, ai, eu perdi a fé pela pessoa, eu perdi a fé pela minha causa dentro da minha profissão, na minha família, mas na verdade tem um espírito também, eu vou abrir um parênteses, chamado Pedro, que ele diz que Deus fez a esperança e a fé. A esperança é para a gente realmente perder, né? A esperança a gente perde. Eu não tenho esperança no futuro, mas a fé não. A fé, ela nasce conosco e ela cresce a todos os dias quando nós escolhemos o quê? Crer e ser, ou seja, buscando no estudo o alicerce para que nós não sejamos enganados na nossa própria fé, para que a gente se encha de fé para atravessar todas as dificuldades, conscientes que nós não estamos sozinhos. E aí, dentro da nossa codificação, nós vamos falar um pouquinho dos tipos de fé, né? Eu já sei que fé é buscar algo com força, com toda a garra, e não existe fé sem ação. Nós temos que ter fé e ação em conjunto. Tem que ter a fé, a sabedoria em conjunto, para que a gente possa voar e alcançar plenamente os nossos objetivos. E aí existem alguns tipos de fé, né? E essas que eu vou começar aqui, todos nós um dia, em menor ou maior grau, nós já experimentamos ao longo da nossa jornada aqui no chão. E até mesmo quando alguns espíritos retomam a morada num plano espiritual, também passam por estes períodos, eu chamo que são períodos da nossa fé. Na verdade, um dia, em qualquer momento, nós já passamos por um momento de fé vacilante, ou seja, a que não procura os meios para vencer, pois não acredita que pode vencer. Essa fé vacilante, ela está muito associada também naqueles instantes em que nós temos uma tristeza profunda, uma depressão profunda, um instante em que a gente hesita por uma questão de saúde, até mesmo, uma incerteza, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã e se sente fraco, sem forças para se levantar. E aí nós nos sentimos de forma muito vacilante e, na verdade, a nossa força vai se esvairindo e a gente não quer sair muitas vezes daquele ponto em que nós estamos. Lá atrás eu comentei que é importante a gente dar o primeiro passo para que os mentores, que Jesus possa também nos ajudar a nos carregar nos braços para encontrar os nossos objetivos, passar por todas as dificuldades com dignidade, com certeza de que tudo passa, menos Jesus em nossas vidas. Mas dependendo das situações, nós experimentamos essa fé vacilante. Quando a morte chega, ela bate na nossa porta? Não, ela entra e às vezes saca do nosso lado aquele amor e a gente não compreende e a gente vacila na fé. Por que comigo, Senhor? Por quê? Por quê? Porque como ficarei amanhã sem ter aquela pessoa ao meu lado, um amor ao meu lado? Como que eu vou continuar a minha vida? E a gente vacila, mas também tem um outro tipo de fé, que essa é a fé cega. Eu acho que de todas, essa é a fé que realmente a gente tem que fugir da fé cega, porque ela aceita tudo sem nada questionar. Ela pode nos conduzir a um fanatismo, e aqui é interessante que nós vamos falar um pouco mais, e cedo ou tarde ela desmorona. Eu vou contar um caso, eu gosto de contar os milagres, mas sempre preservando os santos, eu brinco assim. Vou contar um caso, mas vou preservar a identidade das pessoas. Aqui em São Paulo,
eu conheci um dirigente, né, espírita, e eu fiz essa palestra, eu fiz essa palestra aqui em São Paulo, e quando eu terminei, ele veio para mim, né, e me deu um abraço e falou assim: você falou para mim. Eu falei: por quê? Porque eu vou ele me pediu uns minutos e falou: queria contar a minha história para você. Eu fui um empresário e eu perdi absolutamente tudo por uma questão financeira. Minha empresa faliu e eu fiquei com uma reserva financeira e eu me converti. Por favor, não estou fazendo juízo de valor religioso, muito pelo contrário, porque eu respeito todas as religiões e sei que elas são importantes nas suas existências no planeta hoje. Mas ele se converteu naquela oportunidade à religião cristã, uma religião dentro do segmento, era aquela religião, são os crentes, são um outro segmento. E quando ele chegou nessa religião, a primeira coisa que pediram para ele foi para que ele recebesse o milagre de ter a empresa de volta, que ele fizesse uma grande doação, e ele pegou tudo que ele tinha, que lhe sobrou, e entregou às mãos dessa igreja. Passado o tempo, o milagre não veio. E ele foi prestar contas, afinal de contas, ele tinha comprado um milagre, né? Que era a igreja, a sua empresa ficar bem. E aí o dirigente religioso lhe disse: não, mas eu não sei do que você fala. E ali ele, desesperado, quase cometendo o ato de retirar a vida com as próprias mãos, ele conheceu a doutrina espírita. E ele disse para mim: eu sou o exemplo vivo da fé cega, que me conduziu ao fanatismo e que cedo ou tarde desmoronou. Então, eu conto esse caso porque quantas vezes, e principalmente agora, todos nós temos os nossos problemas, os nossos desesperos, mas, como eu costumo dizer, não existe almoço grátis. Todos nós temos que fazer a nossa parte, nos dedicar com fé em Deus, perseverança, garra, força e consciência. Claro, também não sendo o espírita chato que fica perguntando para Deus por quê, por quê, por quê, por quê. Aceitar as provações significa compreensão, estudo, sem fanatismo, porque senão também nós vamos acreditar que os espíritos são responsáveis pela transformação de nossas vidas. Os mentores, eles nos dão as mãos, eles concedem o coração para que a gente seja forte na caminhada em que a gente escolheu, mas eles não podem, como bons conselheiros e luminares de Deus aqui para todos nós, eles não podem tirar as provas que são somente nossas e só a gente vai passar. E aí vem uma fé que eu gosto muito também, essa eu gosto, mas a outra que eu gosto mais ainda, que eu mais defendo, que é a quarto tipo de fé. Mas essa é a terceira, que é a fé robusta, né? É aquela fé calma, humilde e paciente. Se eu pedisse para todos nós levantarmos a mão agora, eu gostaria de dizer assim: quem que é calmo, humilde e paciente? Agora, mais rápido, sem pensar. Se eu pudesse ver todo mundo com a mão levantada assim, eu ia ficar muito feliz, mas eu não estou conseguindo, só me vejo aqui, né? Ela se apoia na inteligência, na compreensão das coisas. E aqui é importante, porque cada um de nós estamos num estágio evolutivo. Uns já passaram pela primeira fase do Enem, já estão quase ali para entrar na faculdade, outros ainda estão se preparando nesse estudo para poder alcançar a universidade, né, a universidade espiritual. E compreender que as coisas são passageiras. Nós espíritas entendemos que a morte não é o fim. Eu vou contar um caso aqui, eu vou pedir permissão depois ao meu querido Juarez, que eu fiz esse conto em uma das apresentações
aí em Teresópolis, e eu vou contar novamente dois casos hoje de Chico Xavier muito profundos. E a gente tem que compreender que a vida, ela tem seu curso, ela não dá saltos. E quando a vida não dá saltos, nós temos que agir com inteligência, compreendendo, e como nos ensina Chico, se nós não temos o que falar, ou a gente vai falar alguma coisa que não é boa, vamos beber água, né? Chico sempre dizia isso, vamos beber água, porque quando a gente bebe água, o tempo que a gente está bebendo a água, a gente já esqueceu o que ia falar, e aí a gente não entra em contenda, em conflito com absolutamente ninguém. Compreender as coisas não significa subserviência, aceitar sem ação. Mas perdoar, se não é possível, esquece. Se não é possível mudar com as próprias mãos, entrega as mãos de Deus, porque Ele sabe agir. E ter certeza de que a gente vai chegar num objetivo. E oferece a perseverança e a energia. A gente acorda com aquela vontade de transformar, de fazer, de contar as cestas básicas que muitas vezes eu sei que o SEAC estende aí ao chão, e saber que sempre Deus vai prover. E os obstáculos a gente vai vencendo, e as sombras vão sendo apagadas definitivamente, e a luz vai se acendendo no nosso caminho. Mas a fé, que essa é a fé que o codificador evoca em toda a sua obra, principalmente no Livro dos Espíritos e no Evangelho. É banhado da fé robusta, aquela que a gente usa a razão como a base. A fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não é ser um trator, porque muitas pessoas dizem que não importa a verdade, que a gente tem que jogar a verdade no rosto das pessoas. Eu não penso muito assim, porque nem todas as pessoas estão no momento da compreensão. Então, é hora da gente entender os momentos de cada um, usar a base realmente da nossa fé, questionando, perguntando, entendendo e sabendo que, se nós temos a razão como base, razão sozinha não funciona, como diz o nosso Emmanuel. Nós temos que ter de um lado a moral e de outro lado o conhecimento. São as duas asas que o nosso querido Emmanuel sempre nos fala, elas têm que bater juntas para que a gente consiga alcançar os céus. E aí, lá na frente, nosso querido Emmanuel disse, fé é uma escolha, e a escolha é nossa, é nossa. E aí eu fui mergulhar, sabe aonde? No Evangelho, no Novo Testamento, nas páginas iluminadas de Jesus Cristo. E olha que coisa importante, eu dividi entre o motivo para eu duvidar e o motivo que Deus nos faz para eu ter fé. E isso está escrito, isso foi trazido por Jesus em todos os instantes. Quando a gente for pensar assim, sinto-me fraco e duvido de que consigo superar o que estou enfrentando. E aí vem essa frase maravilhosa, maravilhosa e intensa, vivida por todos nós espíritas. Eu tudo posso naquele que efetivamente me fortalece. Foi Paulo na carta a Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. O que me aconteceu é um desastre. E não vejo como eu conseguirei me recuperar disso. Nossa, quantas vezes a gente já falou isso a Deus? Quantas vezes sabemos que Deus, em todos os seus instantes, age sobre as coisas no bem, né? E com o seu propósito. Também o nosso Paulo, em Romanos capítulo 8, tenho medo do que possa acontecer. O amor é perfeito e expulsa o medo. 1 João, evangelista. Não sei se Deus responderá a minha oração. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João, Jesus respondendo a João.
Então, nós temos muito motivos para ter fé. E quais são as dicas que eu deixo aqui rapidinho? Nós temos que ampliar os nossos conhecimentos, mentalizar um projeto de vida, não importa se nós já estamos numa idade avançada e eu não quero mais saber o que foi, já fiz, não fiz, eu vou fazer, eu estou fazendo. Assumir risco, ter coragem e saber que tudo na vida de uma escolha, nós temos sim muitos momentos em que nós temos que assumir os riscos, faz parte das nossas escolhas. Separar muito bem quem é você e do que você faz. Nós não somos engenheiros, não somos médicos, não somos advogados, não somos donas de casa, não somos. Nós estamos médicos, nós estamos doutores, nós estamos advogados, porque nós somos filhos de Deus, num processo constante de evolução e de aprendizado, aonde diz um espírito divino chamado Saul, que esse planeta Terra é uma escola e um hospital. Para todos nós temos que passar pelo hospital e pela escola, mas parar em um deles é nossa escolha. Então, nós não somos o que nós fazemos, nós estamos temporariamente fazendo e exercendo alguma coisa. Vontade de viver. Eu sei que tem dias que quando a gente desperta, o cinza é mais intenso, o colorido se apaga. Mas a gente tem que ter calma e paciência. É difícil, não é fácil. É fácil chegar aqui, sentada à mesa, vamos todos ter calma e paciência. Mas é um grande exercício e uma grande lição. Tornar um sobrevivente. Há pouco eu conversava com o Juarez e é encantador falar com o Juarez, não tem jeito. Eu sou sua fã, Juarez. E aí, essa frase me remeteu muito a você. Tornar-se um sobrevivente repleto de recursos. E é verdade, nós somos sobreviventes. Nós não somos aqui, nós não só cremos na reencarnação, a gente é sobrevivente, todos os dias a gente faz pequenas reencarnações. E a gente sobrevive, a gente ultrapassa os nossos limites, a gente se enche de força, porque a gente chega lá no chão. Mas depois a gente se levanta e fala, nossa, passou. E às vezes eu falo para as pessoas, eu me acabo 2 horas, eu choro, vou no chão, porque eu não quero mais passar. Quando dá 2 horas e 1 minuto, não permito mais a autodestruição. Acabou, chega. A gente é sobrevivente. E como um bom sobrevivente, nós temos os recursos em nossas mãos. Graças a Deus, a doutrina espírita nos ajudando. E aqui também, esperança firme no futuro, porque a esperança, como diz Pedro, a gente pode perder. E eu acho bacana essa frase, porque a esperança vai fazendo a gente calibrar o nosso objetivo de futuro, permitir sentir dor. É impressionante, né, que quando, eu acho tão curioso, que quando nós estamos exercendo um trabalho dentro de uma casa espírita, todos nós somos seres humanos, e o trabalhador espírita, trabalhadores espíritas, vocês podem sentir dor, vocês podem ter problemas, como eu também tenho, eu sou trabalhadora, a gente também tem que sentir a dor, a gente tem que buscar na casa espírita, na doutrina, a forma de nós estarmos bem para a gente poder exercer o trabalho melhor, para que a gente não vacile na nossa fé, para que a gente reforce a nossa fé e não enfraquecer, né? E a gente tem que retornar ao estado original. Não é vergonha nenhuma aquele dia que a gente tem um problema e precisa do aconselhamento na casa, para a gente se reforçar, para a gente ficar forte, para poder exercitar e praticar aquilo que a gente faz na obra do bem. Então, permita sentir dor, mas também não pode ser o chato que sente a dor eternamente e que só o sofrimento nos faz melhores do que ontem, porque não adianta sofrer sem a gente ter a compreensão do sofrimento.
valorização do sentimento do amor ao próximo. Porque quando a gente sai um pouco de nós mesmos e a gente olha ao lado, a gente começa a escutar, né, que a chuva cai no nosso telhado, mas tem a chuva que cai naquele que não tem o telhado. Que hoje a nossa mesa talvez não tenha o prato mais saboroso do dia, mas lá fora tem gente que não tem o prato que a gente tem à mesa. Que talvez a roupa que nós colocamos não foi a roupa que nós queríamos, mas lá fora tem gente que sequer tem uma roupa para vestir. Refletir sobre o comportamento em relação ao mundo, às pessoas e a você. Nossa, essa frase é maravilhosa para o momento que nós estamos vivendo. Os nossos comportamentos em relação ao mundo, se melhorar diante do mundo, respeitar o próximo como a nós mesmos, que gostaríamos de ser respeitados, e otimizar o tempo. A gente faz tanta coisa que não agrega valor à nossa evolução. Nós arrumamos coisas para fazer que quando nós vemos o que foi que agregou para nós. Ou quanto tempo faz que mesmo estando nesse momento dentro de casa, a gente não olhou para aquela pessoa que está conosco, que não tem problema de contaminação, não tem absolutamente nada, e a gente fala assim, eu amo você. E é uma frase linda, que não podia ficar fora de um espírito chamado Pedro. Nenhuma dor dura mais que um dia, pois Jesus deu a noite para acalmar o espírito afoito, porque tudo passa. Pedro, Deus é tão sábio que Ele nos deu o dia para nós enchermos a nossa mente de várias situações, de vários comprometimentos até, mas à noite nós serenamos e às vezes a gente desperta no dia seguinte e diz, aquele problema que eu passei a semana inteira para resolver, tem solução. Tudo tem solução. E importante, né, nós reforçarmos a nossa fé. Existe aqui 4 grandes pilares importantes para a gente reforçar a nossa fé, né? Primeiro deles é nós termos vontade. Só um minutinho. Deixa só se montar aqui o meu quadrante. A primeira coisa que nós temos que ter é vontade. Não adianta falar de fé se nós não temos vontade. Claro, e respeitando todos aqueles, né, que passam por um momento de saúde, por uma depressão, seja qual for, por uma perda, por uma situação, por um constrangimento, por uma situação que efetivamente nos faz sofrer. Então, a vontade é o primeiro passo que nós temos que ter. O segundo é a mudança de atitude. Não adianta nós reclamarmos que não temos, não somos, não fazemos, ai meu Deus, porque comigo, né? Tudo acontece na minha vida. Quanto mais eu oro, eu acho tão interessante, né? Que quanto mais eu oro, mais assombrações me aparecem. E na vida não é bem assim. Tudo na nossa vida acontece porque era importante nós experimentarmos aquela lição, seja para um testemunho de fé, seja para reforçar nossa fé, seja para que a gente experimente a dor para poder ajudar a dor alheia, e essa é a mais difícil. Nós temos que passar por uma situação, entender aquela situação, porque quando nós olharmos para o nosso próximo, o nosso olhar vai ser cheio de compaixão. Orar e vigiar. A todo instante, alguém está nos incentivando à luz, mas nós não podemos esquecer daqueles que também nos incentivam a abraçar as trevas. Na luz, ela ofusca os olhos de alguns que ainda estão no estágio evolutivo, que é diferente, eu não costumo dizer nem maior nem menor do que o nosso, só diferente de nós.
porque todos nós somos irmãos, e diante de Deus, porque somos filhos do mesmo Pai, só que cada um num estado de escolha diferente e passageiro. Então nós temos que orar muito e vigiar muito. Testemunhos virão, as críticas virão sem piedade. O próprio Espírito Verdade em Obras Póstumas, lindo e perfeito, quando Kardec se ajoelha e diz: Senhor, estou de mãos postas, me use ao seu favor, e sei que os dias, as forças físicas me faltarão, e muitas vezes os testemunhos de fé me afetarão, mas me ajude, Senhor, a vencê-los para eu cumprir a sua missão, porque eu estou à sua disposição. Então, orar, vigiar é importantíssimo para todos nós. E claro, escolher a fé, porque fé é uma escolha. Ou a gente vacila, ou a gente recua. E eu falo que fé, se alguém joga xadrez, vai me entender, xadrez só tem uma regra, avançar ou recuar. Essas são as duas regras de um bom jogo de xadrez. O resto é a estratégia de como você avança e de como você recua. Então, a fé para nós, espíritas, é como que eu vou avançar, como que eu vou recuar quando eu me estiver dentro de um momento de testemunho de fé. E eu não podia deixar o nosso querido Saul fora desse instante. A cura depende de nossa mudança de conduta e também do nosso querer e fé, pois o Senhor sempre nos nos ofertará o melhor e o necessário para seguirmos adiante. Então, vontade, mudança de atitude, oração, vigilância, fé é o que vai levar todos nós efetivamente a nossa cura. E é importante também, né, nós olharmos que muitas vezes nós estamos passando por um momento por causa das nossas escolhas. Esse Espírito Saul sempre nos ensina que nós sofremos ou somos felizes resultado das nossas próprias escolhas. E essa semana eu falava de Allan Kardec e um espírito me disse que a mão que oferece a caridade é a própria mão que acaricia o nosso coração. Então, quando nós queremos a cura, quando nós buscamos uma transformação, sim, é importante nós entendermos que tudo passa e que nós somos efetivamente os grandes motivadores, os agentes de mudanças de nós mesmos. E para essa mudança acontecer, sim, nós precisamos ter o conhecimento, o estudo, fé racional e certeza firme no dia de amanhã. E nesse momento eu queria pedir permissão ao meu querido amigo Juarez. Eu vou contar de novo um caso, que é um caso muito, muito bonito, e como nós estamos falando agora, de um dia tão especial, onde as pessoas sentem muito esse momento da partida. Algumas pessoas que experimentaram, né, o luto, que chora ainda a ausência dos seus amores. Eu não podia deixar de fora nosso querido Chico Xavier. Era assim, um dia como essa manhã de domingo, talvez fosse assim. E na cidade do interior de São Paulo, residia um casal, um homem de porte belo, uma esposa resignada, uma esposa
dedicada. E desse casamento nasceu então um filho, um menino. E foi assim que essa criança foi crescendo e ainda não atingindo os 5 aninhos, o pai tinha um amor por aquela criança que ele dizia que era um espelho dele, era um pedaço do coração desse homem. Tudo ele fazia em torno daquela criança. Aquele menino era seu orgulho. Era quando ele levantava a criança nos ombros para cantar um hino de futebol, de levar no passeio ou jogar uma bola no campo de um simples gramado numa cidade do interior. Mas a vida, ela tem os seus desafios, os seus caminhos, os seus percalços. E esse homem conheceu uma jovem. E desse convívio, então, ele começou um romance extraconjugal. Esse romance foi crescendo, até um dia que ele chegou à sua esposa e lhe disse: olha, eu quero a separação. Ela, já conhecendo a doutrina espírita, sofrendo com o coração sangrando porque ela o amava por demais, ela entendeu e compreendeu a condição do seu esposo e lhe disse: eu aceito, com uma condição. Você vai dizer para o nosso filho sobre a sua escolha. Os dias se passaram e todos os dias que ele entrava naquela casa, pronto para falar para o filho e mergulhar naquela nova vida. E uma noite, quando ele colocou aquela criança na cama, cobrindo o filho com aquele sorriso largo daquela criança ao pai, ele disse: filho, meu filho, se um dia alguém que você ama muito, mas muito mesmo, lhe magoar, lhe machucar, desculpe. E aí, na manhã seguinte, o filho, não compreendendo aquilo que o pai falou, olhou com os olhos grandes, dormiu, mas guardou aquela frase do pai. No dia seguinte, o pai arrumou as malas, saiu de casa e deixou para trás aquela criança e a esposa. Começou uma nova família com aquela senhora, que a quem iniciava então o romance, e foi então ali que ele não conseguia ficar longe do filho. 2 anos haviam já se passado, a criança com 7 anos, e ali era difícil viver sem estar ao lado do filho. Então, ele ia uma vez por semana, de uma passou a 2, de 2 passou a 3, e de 3 ele pediu e suplicou à esposa que pudesse dormir na sala, e ela sim aceitou. Até então, que ele, percebendo que a escolha havia separado o amor, e que a esposa era o amor de sua vida, e aquela criança, então, só Deus poderia explicar. Ele pediu à esposa para voltar, e ela o aceitou. Entretanto, aquela jovem, então senhora, ficou cheia de ódio. Seu coração, não aceitando aquela dura separação, jurou que se vingaria daquela situação. Então ela viu naquele menino o porquê que o seu amor tinha ido embora. Afinal de contas, como que ele havia trocado ela pelo próprio filho. Então, ela fez um plano. Ela sabia e tinha autorização, porque viveu há 2 anos com este senhor, de pegar esse menino na escola
Ela pegou o menino na escola, naquele dia, naquela manhã, levou em algum lugar naquela cidade do interior, e lá ela sacou a vida desse menino com 7 anos com as próprias mãos. A justiça da terra se fez, ela foi sentenciada, julgada, e o ódio que ela tinha foi transferido para o pai do menino, todos os dias. Ele acordava cheio de ódio, cheio de sofrimento, de dor, daquela perda tão grande que era como se um pedaço do seu coração tivesse sido arrancado. E cheio de culpa, de remorso, cheio de angústia do que tinha feito, ele jurava que assim que esta mulher saísse daquela prisão, ele faria com as próprias mãos a vingança. Ele tiraria a vida dela e ainda com todos os requintes possíveis de crueldade, enfim. E a esposa pedindo a ele, tenha fé, perdoa. E ele não querendo saber, até que um dia essa mulher, saindo da cidade do interior, falou para ele assim, olha, eu soube que na cidade de Minas Gerais, lá em Uberaba, tem um homem chamado Chico Xavier. Vamos até lá. Vamos lá para, quem sabe, então, Deus, por meio do Chico, consegue nos dar um esclarecimento para tanto sofrimento e aliviar seu coração de tão dor, de tão forte dor. E lá foi ela e o esposo. Ele se sentou ao fundo da sala, na cadeira mais longe que estivesse de Chico e ela ao lado, colocou o nome do filho, sem muitas expectativas, num pedaço de papel. Chico, então, depois de muitas e muitas cartas escritas de consolação, eis que ele pega uma carta, chama o nome da mãe e do pai. A mãe em cântaros de lágrimas e o homem ao lado endurecido, não acreditando e ainda vacilando naquele momento. Chico começa a ler a carta, que dizia mais ou menos assim: Mãe, mãezinha, não chora. Os dias que são cinzas e tristes para você, para mim, são dias de luz. Não estou mais ao lado seu, acariciando o seu rosto ou abraçando o seu coração. Mas eu preciso, mãe, da sua fé, para que eu possa encontrar o meu caminho. E nesse meu caminho, eu sempre vou encontrar você. Mãezinha, não chora. E quanto a você, pai, meu pai, eu só queria lhe dizer uma coisa. Se alguém que você ama muito, mas muito mesmo, um dia lhe magoar, pelo menos desculpe. Lindos casos de Chico Xavier. E nós vamos chegando ao final desse nosso encontro, com esse lindo caso de Chico Xavier, para que todos nós que estamos em nossos lares, com condições, que nós tenhamos coragem de olhar nesse exato momento as pessoas que aqui estão ao nosso lado, em nossa sala, abraçá-los, felizes, saudando uns aos outros, como dizia sempre, e dizer: eu amo você, eu perdoo você, e que sempre
Os nossos amores, como dizia Chico, eles não morrem, eles apenas partem antes de nós, porque o amor, ele simplesmente supera a luz, as sombras e ilumina todos os corações que um dia também foram tocados pela tristeza de um simples adeus. E é exatamente assim que nós vamos abraçando essas pessoas em nossos lares, que nós vamos dizendo o quanto essas pessoas são importantes, mas sabendo que elas também têm seus defeitos, como nós também temos os nossos. Que nós temos a oportunidade de sermos melhores do que nós fomos ontem. De que, se ontem alguém lhe feriu, pelo menos desculpa. Se alguém criticou, pelo menos desculpa. Mas se a desculpa não é possível nesse momento, vamos exercitar o esquecimento. Porque assim, nós vamos encontrar a nossa paz interior, a nossa saúde celestial, firmes no propósito de servir, firmes no propósito da fé. E aqui tem uma passagem muito bonita do nosso querido Saul, que diz assim, reforçando a fé: o sofrimento e a melancolia é o fruto de uma má escolha. Não podemos mais massacrar a nós mesmos, nos culpando ou cultivando lamentações, porque houve uma escolha equivocada. Somos filhos de Deus e é possível escolher novamente. Tudo é passagem. Todos os problemas terrenos pertencem ao chão, mas o que vale desses problemas é o aprendizado experimentado por cada um de nós. Não importa o momento, o que importa é que tudo passa, mas Jesus permanece sempre ao nosso lado, nos oferecendo uma nova oportunidade de sermos melhores do que nós fomos no dia de ontem. Não duvide de Deus. Hoje é o momento para encontrar o caminho da fé. Não odeie. O ódio é ferrugem no coração. Não permita que o pessimismo se aproxime. Pessimismo é dissabor de quem está longe do positivismo chamado Deus. Vitória eterna de um dia poder renascer para a terra ou para a vida eterna, sempre buscando dentro da alma a vontade de ser melhor e vencer sempre em nome de Jesus. E assim, com esse carinho intenso, é que nós vamos chegando ao final do nosso encontro. Porque, como nos diz Jesus, em verdade vos digo, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Jesus. E é com ele, o Mestre Divino, que eu vou chegando ao final, porque o caminho da nossa fé é a nossa vida, e eu ofereço a todos vocês essa flor para que ela perfume o coração de cada um de nós e desse encontro magnífico que nós tivemos nessa manhã de hoje. Minha eterna gratidão a vocês que tiveram a enorme paciência de me escutarem e a gratidão ao SEAC pela oportunidade de poder reencontrar esses amigos tão amados
tanto de São Paulo a todas as pessoas que estão conectadas nessa corrente eterna de amor. E como me foi falado, a prece ficou para que eu possa fazê-la, e eu agradeço muito esse momento, desse encontro de fé. Então eu gostaria que, se você estiver na sua casa agora, ou ao lado de alguém, segura nas mãos dessa pessoa com muito carinho, com muita força, e vamos orar para que as nossas casas, além do SEAC agora, se transformem em pontos de luz, que quando lá dos céus os benfeitores espirituais olharem para o planeta Terra, nossas casas se parecem como uma vela acesa, iluminando em direção aos céus. E é exatamente assim que nós vamos orar a Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor eterno, a escutar a chuva que cai em nosso telhado, mas não nos esquecermos daqueles que estão caídos nas vias públicas, desprovidos de um teto. Ensina-nos, Senhor, a nos sentarmos à mesa, seja ela farta ou não, mas lembrarmos sempre daqueles que, de rostos sujos e pés no chão, caminham pelas ruas em seu sofrimento de amargura por falta de um pão. Ensina-nos, Senhor, a olharmos o cobertor que nos tira o frio, no aconchego do leito aquecido dos nossos lares. E quando nossos lábios reclamarem, consigamos então, Senhor, pela janela olhar aquela criança caída que canta seus lábios no tremor do frio, porque não tem o cobertor que aquece o corpo, ou o abraço de uma mãe que traz então o aconchego aos seus filhos. Ó Senhor, ensina-nos a calar diante de todas as palavras que, como um ferro frio, entram no peito ardendo e nos trazendo, enfim, como lâmina, a dor aos nossos corações. Dá-nos o silêncio, Senhor, para olharmos estes filhos seus, que tantas vezes falam pela força da emoção, massacrando a nossa razão, para que tenhamos compaixão, Senhor, e que eles possam, nesse instante, serem revestidos pela fé que transforma e nos fazem melhores do que fomos nos dias de ontem. Ensina-nos, Senhor, a agradecer a família a qual estamos inseridos nesta passageira existência na vida física. São eles os professores diferentes que nos ensinam todos os dias a grande lição do perdão, da renúncia, da fé, da certeza de que tudo passa, mas não passa jamais o amor, que faz com que todos nós nos equilibremos diante das dificuldades do dia a dia. Ensina-nos, Senhor, a olharmos o corpo que o Senhor nos deu, com a certeza que este corpo é possível, saudável, e que ele pode levar todos os objetivos de nossos espíritos à ação. Mas quando ele adoece ou os joelhos caem ao chão, ensina-nos, Senhor, a nos levantarmos confiantes de que uma queda nos fortalece, mas suas mãos que nos põem em pé simplesmente nos
ilumina, Senhor. E por fim, ensina-nos sempre, jamais esquecermos da sua benevolente bondade, que olha as nossas deficiências, mas não julga, mas nos oferece todos os dias a maestria de uma nova lição, do silêncio e gratidão, porque o Senhor, com o Senhor e pelo Senhor, tudo nos fortalece e tudo é passagem. Portanto, recebe de todos nós os nossos corações, porque depositamos em suas mãos as nossas vidas e a certeza de que o Senhor é sempre a fonte viva de verdade, esperança e fé. Graças a Deus.